que ela é aposentada devido àquele problema, e que realmente ela não é. Então eu faço esse apelo à Secretaria Municipal também de Saúde, né? Eu faço o apelo ao gestor do município, que tome as medidas que forem necessárias, diante da lei, do que der para resolver, resolva, porque diante do caso de Lanusa, tem vários casos, né? A gente vira e mexe, o celular da gente toca, as pessoas, a maioria, não todos, mas pessoas precisando de um tratamento mais específico e que realmente não está chegando, né, pela Secretaria de Saúde. A gente vai no telefone as pessoas ali pedindo uma ajuda, se o vereador pode contribuir para fazer um exame, para comprar uma medicação. E isso relatam que na Secretaria não tem. Mas que fique claro e que fique registrado em ata que o dinheiro público ele tem, até porque se não existisse não tinha tido tanta festa, né? A gente não tem o apanhado aqui, fazer uma história do Matuto, de quanto foi gasto nas festas juninas, mas a gente sabe que aqui bem próximo, em Desterro, lá não ia ter São João. E o prefeito só anunciou depois, o João Pedro, depois, realmente, que chegou água lá. Então, isso aí é ter compromisso. Se a gente sabe das situações que dizem que não tem recurso, mas se tem tanto recurso para a festa, tem recurso para outras coisas, e por que não tem recurso para a saúde? A parte principal do município, a saúde pública, segurança pública e educação. Tem que frisar nesses 3 passos, que é para o município caminhar de uma maneira melhor. Quando a gente olha para o outro lado, olha o telefone, é mensagem. Um pipa d'água tem que entender que só um carro-pipa não tem condições de abranger o município todo. O município é grande. E um pipa de 8 mil litros não vai chegar, vereador Donaldo, em todas as residências a tempo e a hora. Então é assim, se o povo estão pedindo, é porque estão precisando. Ninguém pede água para vandalismo. Pede água porque precisa. Infelizmente a gente vê que a necessidade é grande e só vê o governo dizer que não tem. Não tem, mas a gente sabe que tem. Obrigado, senhor presidente. Ouvindo as palavras do vereador Ozenhara, algum outro vereador? O vereador Flávio Leite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Islana, servidores da casa, e aquele que nos assiste através das nossas redes sociais. Infelizmente, eu não sei como é que está, acho que está travando aqui, muita gente aqui passando mensagem, dizendo que não está conseguindo assistir porque está travando demais. Mas, enfim, eu quero aqui também externar meus sentimentos à família de Ivo, que é primo legítimo meu, sobrinho da minha mãe, e também a família de seu Hernandes, lá do Carneiro. Foram pessoas que... Ivo era uma pessoa muito próxima a gente, né? Muito família, uma pessoa muito querida por nós. Seu Hernandes, vizinho de propriedade lá do Carneiro. E assim, que Deus dê o descanso eterno a ele e que acolha eles no reino do céu, né? E para o momento, senhor presidente, era só isso. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo alguma matéria que está em pauta hoje, né? Então, daqui a pouco eu acho que a gente vai ter um espaço para debater, né? Muito obrigado pelo espaço nesse momento. Ouvindo as palavras do vereador Flávio Leite, algum outro vereador deseja?
Não tendo mais nenhum vereador, gostaria de pedir desculpa a todos os ouvintes, né? A transmissão está um pouco travando. Infelizmente a gente não tem culpa, né? Questão técnica, isso acontece, né? Passando para o segundo expediente, convido o vereador Leonardo Arruda para uso da tribuna no tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, quem nos escuta, nos ouve através das mídias sociais, das redes sociais, meu boa noite. Senhor presidente, eu prefiro vir aqui para a tribuna, porque o tempo da mesa só são 5 minutos, então, para que eu posso até nem usar os 5 minutos aqui, mas eu acho melhor eu vir aqui para a tribuna. Mas poderia deixar aqui, deixar meus sentimentos a toda a família de Ivo, que a gente chamava carinhosamente Jacaré, que era uma pessoa que eu queria bem. Deixar aqui meus sentimentos a todos e que muitos livramentenses ficaram enlutados com a sua partida. Mas hoje, a pauta dessa sessão, a gente não pode fugir, que é o projeto de lei 05 de 2025. Um projeto esse que vem a esta casa em caráter de urgência. E é um projeto que eu acredito que vai entrar aqui em discussão ainda hoje e que a gente vai poder falar também da mesa a respeito do mesmo. Que eu já tive uma prévia aqui com o presidente e pude debater um pouco informal aqui na casa, até com outros colegas aqui, a respeito do projeto 05/2025, que vem para regulamentar, para fins previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil. As obrigações que trata, na verdade, das obrigações de pequeno valor decorrente de decisões judiciais transitadas em julgadas e fixa parcela mensal para pagamento de precatórios do regime especial e da outras providências. É importante a gente dizer que, quando trata da questão pública, da máquina pública, existe um ditado muito conhecido, que é a questão de precatórios. Precatórios. Muita gente vê esse nome, mas não dizendo que as pessoas não têm conhecimento, mas muitas vezes a gente que não vive no ramo da política, a gente não sabe nem o que significa a questão de precatórios. E precatórios, para ser bem rápido na explicação, se refere a um determinado valor, quando ultrapassa, na verdade, um determinado valor que o município tem a obrigação de pagar em uma determinada sentença judicial, a um determinado servidor, a um determinado fornecedor, que a prefeitura ficou devendo. A prefeitura ficou devendo a seu João, a dona Maria, e já foi sentenciado e a prefeitura precisa pagar. Mas aí a máquina pública pode dizer que não pode pagar naquele momento e jogar para precatório, que é justamente esse nome tão falado, precatório. E existe, na verdade, a emenda 62, a emenda 62 de 2009, que trata justamente do projeto de lei que a gente está votando hoje aqui, está apreciando hoje aqui em caráter de urgência, nessa casa.
que esse projeto aqui, para quem está em casa, nos ouvindo, entendam. Hoje, o município de Livramento e todos os municípios da Federação Brasileira, existe um teto. Um exemplo, o vereador Lucenildo Rodrigues entra na justiça, requerendo o direito seu que o município não pagou durante determinado período, e a justiça determina que o município tem que pagar a ele. Só que o município de Livramento hoje, de acordo com a emenda 62, o município paga até 30 salários mínimos a qualquer um servidor, qualquer um fornecedor. Isso se chama o RPV, que trata do pequeno valor, requisição de pequeno valor. Então o município paga até 30 salários mínimos. Se o servidor Lucenildo, os seus direitos, ultrapassou esse valor, o município vai jogar para precatório. E sabe Deus quando os netos, os bisnetos de Lucenildo vai receber, porque realmente demora. Para que se tenha conhecimento, o município de Livramento, de professor aí, tem para o ano 5 milhões de precatório previsto para ser pago. Então, o município vai pagando parceladamente, então isso vai demorar muitos anos. E o município de Livramento hoje tem muito servidor, é importante que deixe registrado aqui nessa casa, que tem muito servidor com seus direitos na justiça, e muitos já sendo transitado, tem alguns transitados e julgados, e o município precisa pagar. Só que, de acordo com essa lei aqui, o funcionário que entrou na justiça e que teve o seu direito reconhecido, pode ficar muitos e muitos anos sem receber, caso essa lei seja aprovada, caso o município adira a essa lei que está sendo aprovada aqui hoje. Ora, o município hoje, se o vereador Valdomiro entrar na justiça e for adquirido o seu direito, o município pagará até 30 salários mínimos ao vereador Valdomiro. E por essa lei aqui, ela está aderindo ao teto do regime da Previdência Social, que é pouco mais de 8 mil, pouco mais de 7 mil e pouco menos de 8 mil. Para ser mais preciso, salvo engano, R$ 7.786. E, de acordo ainda com a emenda 62, essa lei aqui está fora de prazo, perdeu o prazo. Porque, de acordo com a emenda 62, é importante que se diga isso, os municípios tinham até 180 dias para mandar essa lei aqui para a Câmara, isso em 2009. Nós já estamos em 2025. Então, o município que não mandou essa lei aqui para a Câmara, ela perdeu o prazo. Aí eu não sei o que é que vai ser, o que é que vai acontecer, caso essa lei seja aprovada aqui, qual será os entendimentos jurídicos, o entendimento jurídico a respeito dessa lei. Porque eu já tive algumas consultas, inclusive consultei alguns advogados, e ambos têm o mesmo entendimento. O município que não mandou, está mandando para agora, com extemporaneidade. Então, a gente está aqui para analisar, está aqui para votar. Eu até adiantei aqui para o presidente da casa, que esse projeto vai para as duas comissões, que necessita do parecer jurídico. Inclusive, se for possível, até mais de um advogado, mais de um entendimento. Porque é uma lei, eu dizia até ao presidente, que é uma lei complicada aqui para vereador votar. Porque tem muito servidor com seus direitos, conseguindo seus direitos na justiça. Né?
vereador Halley? Tem muito servidor conseguindo seus direitos na justiça aqui no município de Livramento. E essa lei aqui, caso essa lei aqui seja aprovada, pode prejudicar muito servidor aqui no município de Livramento. Vai depender do entendimento jurídico, da justiça. Então é importante que cada colega aqui dessa casa analise bem o projeto. A gente tem até 5 dias para podermos analisar esse projeto de lei. É um projeto que chega em caráter de urgência, né? É interessante, o que eu acho interessante é que no município tem várias outras questões, vereador Flavinho, para que a gente cobra tanto, que vem aqui para esta casa. A exemplo do incentivo do leite de cabra, que está aí, uma festa bacana que teve, a festa da cabra no município de Livramento, que eu tenho orgulho de ter participado, de ter sido, na verdade, o idealizador da festa da cabra aqui no município de Livramento, que pude criar uma festa tão bacana como foi esta. E não só a festa da cabra, como também, eu acredito que eu já tenho sido repetitivo, que fui eu que dei o pontapé inicial na produção do leite caprino aqui no nosso município de Livramento, para que tudo aconteça isso. E a gente cobra tanto o incentivo ao produtor, o incentivo do leite de cabra, que não chega, já faz tanto tempo. Aí esse projeto aqui é para beneficiar o governo, não é para beneficiar a OB, não, é para beneficiar o governo, a máquina. E quem sai prejudicado nesse projeto aqui é o servidor, são muitos que estão procurando seus direitos. É o professor, é o agente de saúde, é o auxiliar de serviço, o gari, o porteiro, o motorista. Todos os funcionários aqui saem prejudicados, porque eu tenho certeza que muitos, eu consultava, fazia uma pequena consulta, muitos servidores aqui estão procurando seus direitos. Então, são eles quem vão ser prejudicados. Somos nós que temos algum direito. É o vereador Senildo que tem algum direito lá para receber, que vai ultrapassar. Então, hoje o teto do INSS é um teto baixo. E a lei até cita que vai ser regulamentado anualmente. Então, tem muita gente aqui no município de Livramento com seus direitos a serem creditados nas suas contas, que poderão, sim, ser prejudicados com essa lei, caso essa lei passe. Porque eu não sei o entendimento que a justiça vai ter, né? Então é importante que cada vereador veja esse projeto com calma, né? A gente tem tempo para isso, que possamos solicitar os pareceres jurídicos, para que possamos ainda mais nos respaldar e voltar aqui para poder votar esse projeto. Porque, digo e repito, é um projeto que não traz nada de bom para o servidor. Tem nada de bom aqui, vereador Flavinho. Tem nada de bom para a população. Aqui é um projeto e digo que não é, na época eu não via como um projeto ilegal, não. Eu acredito que hoje o projeto seja inconstitucional por conta que está fora de prazo. Mas a própria emenda constitucional cita os municípios para que encaminhe estes projetos que está chegando com extemporaneidade nessa casa, as casas municipais, para que o projeto seja votado. O teto, de acordo com a Constituição, com a emenda 62, Estado é 40 salários mínimos do requisito pequeno valor, município 30 salários mínimos e a União 60 salários mínimos. Está lá na lei. Não sou eu quem estou dizendo, não. E o prazo 180 dias, até 180 dias após a emenda 62, a publicação da emenda 62. Então, 2009,
para 2025 a gente está ultrapassado. Então é isso, a pauta do dia se refere, a sessão extraordinária de hoje se refere única e exclusivamente ao projeto de lei 05, senhor presidente. Não quero sair aqui do assunto e nem ser tão repetitivo. De já agradeço e agradeço a todos que nos acompanham. Ouvindo as palavras do vereador Leonardo Arruda, passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura do projeto de lei 005/2025, que regulamenta o parágrafo 3º e 4º do projeto do artigo 100 da Constituição Federal. Estado da Paraíba, Poder Executivo, Prefeitura Municipal do Livramento, Gabinete do Prefeito, o ofício 095/2025, ao senhor Lucenildo Rodrigues de Souza, vereador-presidente da Câmara Municipal do Livramento, em 9 de junho de 2025. Assunto é o envio do projeto de lei 005/2025 em caráter de urgência. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho por meio desse encaminhar à Câmara Municipal do Livramento projeto de lei 005/2025, que regulamenta para os fins previstos nos parágrafos 3 e 4 do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, as obrigações de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais transitadas e julgado, e fixa parcela mensal para pagamento de precatórios do regime especial e da outras providências. Na oportunidade, renovamos o protesto de elevada consideração e apreço atenciosamente Hernandes Barbosa Nóbrega, prefeito constitucional. Projeto de lei número 005/2025, que regulamenta para os fins previstos nos parágrafos 3 e 4 do artigo 100 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, as obrigações de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais transitadas e julgado, e fixa parcela mensal para pagamento de precatórios do regime especial e da outras providências. Hernandes Barbosa Nóbrega, prefeito constitucional do município de Livramento, Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e considerando a necessidade da programação adequada das despesas públicas para o exercício financeiro de 2025, considerando a potencial economia de recursos para pagamentos de débitos judiciais oriundos de gestores anteriores, apresenta a apreciação da colenda Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Para efeito do disposto no artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias e no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, serão considerados de pequeno valor no município de Livramento as obrigações financeiras da Fazenda Pública Municipal resultantes de decisões judiciais transitadas em julgado, cujo montante seja igual ou inferior ao teto de regime geral da Previdência Social. O artigo 2º, as requisições de pequeno valor, nos termos desta lei, são pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal, conforme decisão judicial definitiva, cujo valor não exceda o limite estabelecido no artigo 1º. Artigo 3º. O valor das RPVs serão atualizados anualmente, conforme o reajuste do teto das RGPS, a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente à publicação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Livramento, 9 de julho de 2025. Hernandes Barbosa Nóbrega, Prefeito Constitucional. Justificativa. Encaminha o projeto de lei número 05/2025 ao excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o presente projeto de lei que visa
aprimorar o processo de gestão das obrigações judiciais do município de Livramento, estabelecendo critérios claros para o pagamento das requisições de pequeno valor, RPV. A fixação do valor das RPVs, conforme o teto do regime geral de previdência social, é uma medida estratégica que busca assegurar uma atualização automática e ajustada à realidade financeira nacional, garantindo maior previsibilidade no planejamento orçamentário do município. Essa medida evita a necessidade de revisões legislativas frequentes e proporciona aos cidadãos uma maior celeridade no recebimento dos montantes a que tem direito por decisão judicial. O presente projeto de lei busca otimizar o manejo das obrigações judiciais do município de Livramento, ao definir parâmetros claros para as requisições de pequeno valor. A proposta está embasada no artigo 100 da Constituição Federal, que regula os pagamentos devidos pelas fazendas públicas decorrentes de sentença judicial. O artigo dispõe, artigo 100, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. A redação dada pela Constituição, número 62 de 2009. O artigo 3º, o disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada e julgada. A redação dada pela Emenda Constitucional 62 de 2009. O artigo 4º, para os fins do disposto no artigo 3º, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, segundo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Redação também pela Emenda Constitucional 62 de 2009. O projeto estabelece que as RPVs no município de Livramento sejam definidas em consonância com o teto do regime geral de previdência social. Esta abordagem oferece atualização periódica e automática, promovendo uma gestão orçamentária mais eficiente e reduzindo a necessidade de reformas legislativas frequentes. Além disso, a determinação de uma parcela mensal específica para o pagamento de precatórios visa assegurar a continuidade dos serviços públicos sem comprometer a saúde financeira do município. Essa medida reforça o compromisso da administração pública com a responsabilidade fiscal e a justiça social, garantindo que as decisões judiciais sejam cumpridas de maneira equitativa e ordenada. Gabinete do Prefeito Municipal de Livramento, em 9 de julho de 2025, Hernandes Barbosa Nóbrega, Prefeito Constitucional. Retorna a palavra ao senhor presidente. Ouvindo a leitura do projeto, abre espaço se algum vereador desejar falar sobre o projeto, fique à vontade. Vereador Halley. Boa noite novamente a todos os colegas, vereadores, vereadora e todos nos assistem pelas redes sociais. Eu fico esperando aqui um dia e pedindo a Deus que chegue um projeto aqui que beneficie realmente o funcionário público, né? Porque a gente vê um pouco do entendimento que eu tive da leitura, é que aí fique a voz mercês, ao que o governo ditar.
E eu acho que na vida pública, quando se fala pública, é para ouvir opiniões, debater, e realmente o fruto final ser realmente beneficiar o funcionário público, a população, as pessoas que convivem realmente no município. E quando se trata de funcionário público, é uma matéria bastante complexa, colega Flávio Leite, porque não é fácil querer, dentro de um projeto de lei desse, a gente, vereadores Lana, querer encurralar o funcionário público aqui e bagunçar com o que é de direito deles. A gente tem que ter um entendimento, esta casa tem que ter um entendimento, que isso é matéria de benefício próprio, de gestão. Não é uma matéria que beneficia a população. E nós, como parlamentares, representantes do nosso município, que somos bem pagos pelo município, que é o imposto de cada um de vocês que mora no município, que contribui para que nós recebamos nossos salários em dias. E isso, a Câmara Municipal tem que ter o respeito. Não se trata de bajulação ou de situação de oposição. Se trata de dar de César o que é de César. O funcionário público tem o direito de receber o que a justiça determinou. Porque, pelo entendimento que eu tive das palavras do vereador Naldo na tribuna, já é causa ganha. E isso aí é um jeito de encurralar, para que o funcionário público fique lá seus vencimentos que foi dado pela Justiça, pelo Ministério Público, a voz mercê. A talvez não receber, como tem um exemplo aqui da casa, e o vereador, salva a memória, Eliodoro e outros vereadores aqui, ficou nessa história de precatória, morreram e não receberam. E ainda hoje, tem famílias que não receberam. Aí eu pergunto à Casa Legislativa, aos colegas vereadores, será que é justo esse tipo de projeto, esse tipo de argumento da gestão pública, trazer para aqui até mesmo uma lei ultrapassada, que já tem 16 anos, que foi em 2019, em 2009 já tem 16 anos, uma lei ultrapassada, ela não era nem para estar aqui. É um projeto de lei, com respeito aos colegas vereadores aqui, da gestão pública, chamada aberração. Falta de respeito com o funcionário público. Mas eu tenho certeza que essa casa aqui vai ter entendimento, porque não é fácil. Não é fácil e nem é viável votar contra o direito do funcionário público. Eu peço encarecidamente a cada um dos vereadores aqui que leia a matéria com bastante tranquilidade e que a assessoria jurídica também tenha sensibilidade de entender que é um projeto que já não era nem para estar aqui na Casa Legislativa. Era só essas minhas palavras, vereador. Muito obrigado, presidente. Ouvindo as palavras do vereador Ozenhali, algum outro vereador deseja se pronunciar? Vereador Flávio Leite. Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores e aqueles que nos assistem através das nossas redes sociais. Inclusive, eu acho que está tendo um equívoco aqui na lei que foi encaminhada para cá com relação ao artigo, no artigo 1º, ele trata, para efeito do disposto do artigo 87, do ato das disposições constitucionais transitórias. Ele fala aqui do artigo 87 da Constituição, no caso. E a emenda 92, de 9 de dezembro de 2009, ela trata da alteração do artigo 100 da Constituição
Federal e acrescenta ao artigo 99. 99 não, o artigo 97, que é dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, eu acho que aí já está tendo um equívoco, né? Eu acho. Era preciso ver o artigo 87 da Constituição, o que é que diz. Mas, enfim, como foi dito pelo colega vereador Naldo na tribuna, essa emenda ela é de 2009, a emenda constitucional, que altera o artigo 100 da Constituição Federal e acrescenta ao artigo 97 dos atos das constituições, das disposições constitucionais transitórias, com relação a essa questão da requisição de pequeno valor. Então, ela aqui normatiza um bocado de coisa, essa emenda, uma série de coisas. E lá no artigo 2, dessa resolução, parágrafo 12 do inciso 9, ele diz o seguinte, o que é que diz? A emenda: se a lei que se refere o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 100 não estiver publicada em até 180 dias, contado da data da publicação desta emenda constitucional, será devedores omissos da regulamentação o valor de 40 salários mínimos para estados e Distrito Federal e de 30 salários mínimos para os municípios. Então, o que é que acontece? Essa lei que está vindo para cá hoje, que a gente está debatendo ela, isso era para ter o município ter encaminhado à Câmara Municipal lá em 2009, como ela é de 2009, a emenda aí ela dava até 180 dias para os municípios regulamentarem os valores a ser pagos nessa questão da requisição de pequeno valor, que o município determinasse quanto era que podia pagar, no caso de ações movidas por servidores públicos, em valores menor do que 30 salários mínimos, que o município regulamentasse esses valores, porque esses valores, uma ação movida pelo servidor público, e ele tendo ganho de causas, e esse valor, ele não chegar, se ele for até 30 salários mínimos, depois de transitar em julgado, o município tem que pagar. Esse valor ele não vai para a ordem cronológica de pagamento com relação aos precatórios, não. Não vai para precatório. Não vai para precatório. Então, o que é que o município está querendo fazer? Agora está mandando fora de tempo. Está mandando fora de tempo. A emenda 62, ela diz isso. E aos advogados que nós consultamos hoje, 2 advogados, ele diz essa mesma coisa. O município perdeu o prazo. Inclusive, se eu não me engano, a prefeita Carmelita tentou votar uma lei dessa e não teve êxito. Pelo menos foi a informação que eu tive. Está entendendo por quê? Porque está fora do prazo. Teria que ter sido votado, depois da publicação dessa emenda, até 180 dias, os municípios, os estados e o Distrito Federal, ele tinha até 180 dias depois da publicação dela, para cada município determinar quanto era que podia pagar com relação a essa questão da requisição de pequeno valor. Que aqui é bem claro, é de 30 salários mínimos para o município, de até 30 salários mínimos. Infelizmente, o município perdeu o prazo.
E outra, a gente está vendo, está discutindo isso aqui hoje, como o vereador Hale disse, infelizmente, algumas pessoas que entraram com ação, né, que tiveram a coragem de entrar, porque eu acho que aquelas pessoas que abrem mão de um direito seu e fica cobrando, muitas das vezes eles cobram aqui do parlamento, que abrem mão daquilo que é de direito dele, que abrem mão aquilo que é de direito dele, de reivindicar o seu direito, porque se o município não paga, quem tem que determinar é a justiça, e a justiça só determina esse tipo de pagamento se ela for provocada. Se ela não for provocada, ela não vai determinar que pague. Então, várias pessoas já entraram na justiça, teve seu direito reconhecido, né? Então, eu acho isso aqui uma manobra do governo, da gestão municipal, né? Para estar fazendo farra com dinheiro público para outras coisas, é bom. Agora, para reconhecer aquilo que é de direito do servidor, aí você vem para baixar, encaminhar uma lei aqui, que já está vencida, está fora de prazo, né? Baixar de 30 salários mínimos para pagar os valores, com a referência aqui é da Previdência Social, que é de menos de 8 mil reais. Está entendendo? Então, esses valores de 30 salários mínimos hoje dá em torno de 45 mil, quase 50 mil reais. Aí você reduzir isso para 7 mil e pouco reais. Então, esse pessoal que teve os valores reconhecidos pela justiça, vai botar aí para perder de vista o pagamento. Para muitas pessoas morrerem e não receberem, como é o caso aqui de algumas pessoas que colocaram na justiça alguns servidores da educação, né, e aí, em especial, alguns professores, que acho que foram 25, que colocaram na justiça e tiveram seu direito reconhecido, e que estão aí os precatórios para ser pago, inclusive vai ser colocado no orçamento para se começar a pagar ano que vem. Sabe Deus os outros quando é que vão receber. Aqui já morreram alguns professores, eu posso citar o caso aqui de Gracinha, né? Faleceu e não recebeu, né? Vai ficar para a família, mas faleceu e não recebeu. E aí tantos outros vão ter que morrer e não receber. E essa manobra aqui para fazer a mesma coisa. Para fazer a mesma coisa. Agora manda um projeto de lei para cá, né? Com seus atos aqui já, que não vai surtir mais efeito, porque essa lei foi aprovada aqui, ela vai ser contestada na justiça e ela vai cair. Está entendendo? Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa mais importante para ser discutida aqui e que a gestão tem a fazer do que está fazendo mídia, né? Está fazendo mídia e deixar de cumprir com a responsabilidade. Eu acho que aqui a gente tem muita coisa, muito mais importante para fazer. O vereador Naldo citou aqui uma questão do incentivo do leite de cabra, que desde a gestão passada, que se promete, e disseram, inclusive num grupo aqui de WhatsApp aqui da casa, que ia ser encaminhado para cá, e nunca foi. Para você distribuir renda. E nunca foi. Veio para cá um projeto de lei para ser aprovado aqui, para atender uma parte de aliados, de pessoas, boa parte delas, algumas delas nem trabalham no trabalho e recebem, no valor de 6 mil reais todo mês. Aí isso aí vem, para atender interesse deles, vem. Agora, quando é para atender direito do povo, interesse do povo, o cabo vem para tirar. Para prejudicar. Então, eu peço ao senhor presidente
que, inclusive, no projeto de lei, reveja essa questão desse artigo, se realmente é o artigo 87 ou se é o artigo 97. Porque, se for o artigo 97, como diz aqui a emenda 62, né, vai ter que ser alterado. Isso aí tem que voltar para lá para fazer as alterações, né? É importante que se veja aí com o jurídico. E de antemão eu já digo que voto contra. Se fosse alguma coisa para beneficiar o servidor, alguém ou a população do nosso município, eu estava aqui aberto a votar e a contribuir com a votação. Mas dessa forma aí, não voto. Não voto. Obrigado pelo espaço. Ouvindo as palavras do vereador Flávio Leite, algum outro vereador? Vereador Ronaldo. Presidente, só para complementar aqui a explanação do vereador Flavinho e a questão, tirar a dúvida da questão do artigo 87, é porque, na verdade, ele está se referindo mesmo ao artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias, que no ato ele cita justamente o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 100, para justificar o projeto, que é justamente aquela questão dos 30 salários mínimos que o município cita, acho que a linha 1, 2 e 3, a linha não, inciso 1, 2 e 3, que cita justamente o que cita também a emenda 62, que é a questão dos 30 salários mínimos para município, 40 Estado e 60 para a União. Então, é para a questão do embasamento da lei. Mas em resumo é isso. O que a lei, o que já foi dito e a gente repetiu aqui, foi repetido aqui, a respeito desta lei, que realmente é uma lei que não traz nada de bom para quem tem ação na justiça, né? Então é uma ação que hoje o município, por exemplo, só de professor, a última vez que eu puxei, acho que faz mais ou menos um mês, tem mais de 5 milhões para entrar. 5 milhões, aí ninguém sabe quanto é que então, vão receber, né? Vamos se me permite, senhor presidente, só para colaborar aqui, eu não sei se já foi votada a emenda constitucional que trata dessa questão dos precatórios. Até quanto é que os municípios podem pagar? Municípios, estados, que eles discutiam um valor, acho que estavam para ser votado e colocado, acho que um valor de 1,5% da receita corrente líquida, por exemplo, do município, né? Então, mensalmente, pelo uma média que eu fiz com o advogado, vai pagar em torno de 2 ou 3 precatórios no máximo por ano. No máximo por ano. Então. Mas é isso, presidente, e assim, acho que já foi bem, a gente vai ter oportunidade depois para falar mais a respeito do projeto, os pareceres jurídicos, parecer da comissão, e a gente vai aguardar, né, para ver o desfecho da questão. Desde já eu também antecipo que meu voto será contrário, porque eu não vou votar, eu sou um vereador que eu tenho seguido sempre uma linha de sindicalista, e todo mundo conhece que eu surgi do sindicato do servidor, né? Então, assim, eu não posso divergir da minha posição, como eu tenho sempre adotado. Então, é isso por hoje, e vamos tocar o barco. Algum outro vereador? Não vendo mais nenhum vereador inscrito ou querendo se pronunciar. O projeto chegou na casa, o meu dever é fazer sessão, convocar vocês, mesmo a gente estando de recesso, e o projeto está aí, está sendo discutido e vai ser discutido. E que bom a gente ver, né, a questão da posição dos dois vereadores aí já antecipando sua posição, e que é respeitada por todos. E que se tiver alguma posição contrária às deles, que também sejam respeitadas, né? A gente pede isso, e aqui a gente está aqui para discutir e fazer o que a gente acha que está certo. O meu pensamento pode ser diferente do Dinaldo, pode ser diferente de Flavinho, de Ralo, de Cassiano, mas que seja respeitado. É isso que a gente quer que seja, né? Então, ouvindo e discutindo o projeto,
né, eu agora passo esse projeto para a Comissão de Redação e Justiça, né, para que possa trazer seus pareceres, e eu peço também agilidade à comissão, né, tem um prazo aí de 5 dias, que traga esses pareceres para que nós possamos marcar a próxima e botar o projeto em votação, né, que cada um vai no entendimento que achar que realmente deve fazer, né, e eu espero que todos entendam e aceitem a opinião de cada um. Eu queria aqui também repassar para vocês, foi feito umas apostilas da lei orgânica no município, tendo em vista que tem vereadores que não tinham, né, procuraram na casa e não tinham, então eu providenciei e agora quero entregar a cada um uma apostila da lei orgânica do município, para que vocês possam, sabemos que já tem conhecimento, mas que possa aprofundar cada vez mais. Vão ter eles em casa, né? Peço aqui a algum servidor que me ajuda aqui para entregar. Foi. O vereador Flávio Leite já tem, aí pode passar para os outros. Queria comunicar a vocês também, aos colegas vereadores, que amanhã, na cidade de Serra Branca, vai estar acontecendo um evento, né, de um café com os presidentes do Cariri, o qual eu estarei lá fazendo presença e representando todos vocês, né, será em Serra Branca. Quem está realizando esse evento é o VB Paraíba, com a Câmara Municipal de Serra Branca. Então, não vendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a sessão.